principalmente dentro do mercado de moda. E como eu trabalho nesse mercado há muitos anos, há 15 anos, eu comecei de uns tempos para cá, de um ano para cá, mas sendo muito sincera, assim, minha postura mudou muito de um ano para cá. E dentro dessa mudança de postura, eu comecei a me cobrar, a me questionar por que aquele ambiente só tinha pessoas brancas e geralmente eu era a única pessoa negra, e quando não era só eu, era mais uma, assim, dentro da minha área de trabalho, minha área de atuação, né? E dentro da empresa como um todo, as pessoas negras. Pois é, Nina. A Nina falou que deu um boom de lives agora, e por isso que a internet tá caindo, deve ser. Manda todo mundo desconectar. Pode mandar todo mundo sair que hoje a live é nossa. O horário é nosso, a gente reservou esse horário é A nosso. gente já teve que desmarcar uma vez. Mas enfim. E aí a gente. Eu comecei a ficar com esse desconforto, essa inquietação, essa insatisfação dentro do meu ambiente de trabalho já desde um ano. E aí eu comecei a pensar assim, cara, eu só vou indicar pessoas negras agora, quando surgirem vagas, porque eventualmente sempre o mercado da moda é um mercado pequeno também, enfim, e as pessoas se conhecem, se falam muito, e elas sempre me mandam pedindo indicação, porque eu conheço muita gente e tal. E aí eu. Ah, tá, projeto. E aí eu peguei e comecei todas as indicações que me pediam, eu procurava dentro dos grupos que eu tava, que aí eu comecei a entrar em alguns grupos de pessoas negras, né? Facebook, Instagram e tudo, Facebook, e WhatsApp e tal. E eu Uhum, comecei a procurar pessoas negras para indicar para essas vagas. E sim. aí eu comecei a indicar. Só que aí eu comecei a ver que não funcionava perfeitamente, porque às vezes as pessoas me mandavam currículos para vagas que não tinham nada a ver, sabe? A pessoa era uma vaga, sei lá, para designer de estampa, a pessoa era auxiliar, assistente administrativo, e aí, enfim, só por conta de ser, né? A gente está sempre. A verdade é que as pessoas negras, de uma maneira geral, estão sempre no corre, precisando de emprego, e aí ela acaba, às vezes, não tendo um critério. E aí eu comecei a pensar assim, cara, eu vou ter que trocar uma ideia com essas pessoas quando eu tiver algumas vagas para realmente, tipo assim, para essa pessoa entrar de fato, né, para ter essa coisa. E aí, quando foi no início do ano, eu recebi, tipo assim, umas 6 vagas de uma amiga, né, a pedido para indicação. E aí eu falei, pô, falei para ela, cara, eu vou reunir um monte de currículo de pessoa negra para você e tal, e você me ajuda, não sei o quê. E aí eu mandei assim uns 15 currículos para a empresa. Só que aí veio a pandemia. Aí, assim, algumas pessoas até começaram a fazer processo seletivo, mas acabou não andando porque veio a pandemia. Mas eu parei, conversei com a pessoa, expliquei da vaga. Eu tinha detalhes da vaga, porque a pessoa que estava querendo era próxima a mim também, né? Então tinha detalhes da vaga e tudo mais. E aí, beleza, e eu achei que aquilo funcionou. Aí aí corta, veio a pandemia, enfim, tava vendo como é que eu ia ficar, como é que ia ficar meu trabalho mesmo na empresa e tudo mais. Até que quando chegou em maio, para ser bem sincera, eu vi um post no Instagram perguntando, assim, como um questionamento assim. É, e, tipo assim, eu acho que era até do 13 de maio, ou próximo dessa data. É, acho que é do Raimundo Jonathan até o post, questionando sobre se você tivesse nessa data, né, naquele momento histórico, né, do povo preto lutando contra a escravidão, dentro dos diversos movimentos do povo preto que teve contra a escravidão, quem você seria ali, né? Tipo assim, você estaria lutando, você estaria relaxado, você estaria onde você estaria nesse momento, sabe, da história? E aquilo me bateu muito profundamente, assim, e eu já tinha essa ideia, essa vontade e tal, mas aquilo não saía muito do papel, porque eu estava fazendo várias outras coisas. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso agora. Não sei como, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. E aí eu comecei a conversar com algumas pessoas, uma delas foi a Nina, que está aqui. Eu falei, gente, o que eu faço e tal? Eu preciso
juntar essas pessoas, eu preciso juntar as pessoas que me mandaram currículo e tal, preciso, enfim, pensar em alguma coisa, porque eu quero colocar mais pessoas pretas no mercado de trabalho, sabe? Tipo, as pessoas são competentes. Às vezes, assim, isso me parte o coração até hoje, na verdade, né? Não no sentido de pena da pessoa, mas é de inconformidade com a realidade, Sim. entendeu? Eu sou inconformada com a realidade. Mas, às vezes a pessoa tem mestrado, doutorado, não sei o quê, e tá trabalhando de balconista. Ah, não, gente. Tipo, eu não tô com. Eu fico com raiva, Não, sabe? Eu fico sim, possuída quando eu recebo algum currículo com esse tipo de coisa. Às vezes, pessoa, sei lá, graduada, especialista em tal coisa, mas aí ela tá fazendo um trabalho extremamente burocrático, enfim, que não precisava estar fazendo, entendeu? Que ela podia estar sendo muito melhor aproveitada, muito melhor remunerada, mas por ela sim. não ter um contato, por ela não ter um conhecimento de alguém que indica ela para aquela vaga, que vá confiar para que ela faça aquele trabalho bem feito, por ela não ser analisada de maneira não racista pelo RH, porque a maioria das empresas, o RH das empresas, são compostos de 100% de pessoas brancas, então a pessoa branca, ela naturalmente, ela se reconhece na outra pessoa branca. Claro que tem exceções, óbvio, mas assim, de uma maneira geral, para uma pessoa que ela não conhece, a menos que ela vá muito bem indicada, tipo assim, se eu mandar um currículo pro RH da minha empresa, por mais que eu seja uma pessoa negra e a pessoa que eu vou indicar também seja uma pessoa negra, ela está sendo indicada por mim. Mas se for, assim, todo mundo igual, né? Todo mundo sem nenhum tipo de indicação, sem nenhuma origem que a pessoa entenda. Ela automaticamente vai acabar, ou então também, se a pessoa tiver um currículo assim, exemplar para aquela vaga. E a pessoa tem que se destacar no último grau, assim, da excelência. Quando que, para as pessoas brancas, de uma maneira geral, ela não precisa ter toda essa excelência para fazer um cargo mediano, sabe? Para mim tem muito daquele. Tem um vídeo meio meme. Um vídeo não, acho que não é nem um vídeo, é um post meme de um ator americano negro que fala assim. Os meus vizinhos, tipo assim, fui morar no lugar tal, no bairro chiquérrimo lá tal, e o meu vizinho do lado é o Jay-Z, e o do meu vizinho negro da esquerda é o Jay-Z, e o da direita é um branco, ele é um dentista. Tipo assim, pra mim é o clássico, assim. O cara não precisa fazer nada, ele só precisa existir, escolher uma profissão, ele não precisa ser o melhor dentista do mundo, e ele já vai conseguir ganhar um salário que vai possibilitar ele ter uma vida digna, sabe? Enquanto que uma pessoa negra, para conseguir ter uma vida digna, ela tem que fazer, sabe, suar e fazer acontecer sabe, implorar e ter 1000 diplomas e tal. Enfim, eu questiono muito isso, sabe? Eu questiono muito esse viés do mercado. Enfim, e aí com isso, né, com todas essas minhas inquietações, eu achei que eu podia contribuir dessa forma. Como eu tinha muito conhecimento de muitas pessoas, né, já estou no mercado de trabalho há muito tempo, no mercado corporativo, que apesar de ser de moda, é um mercado corporativo que... Oi? Viram? Abrange diversas áreas de atuação, né? Não fala só com o mercado de moda específico, estilo, né? Tem diversas outras áreas que precisam acontecer para que a coisa aconteça. E aí eu fui e resolvi fazer um banco de dados das pessoas que eu já tinha o currículo, e aí eu comecei a compartilhar nos grupos, enfim, comecei a propagar a ideia de que a gente precisa ter um banco de dados. Eu também descobri, quando eu comecei o projeto, que não existe um censo racial por profissão, por exemplo. Assim, até pelo mercado de trabalho mesmo. Se você entrar no site do IBGE, os censos raciais que você encontra são censos... o censo racial que você encontra, na verdade, é o censo da população. Mas você não consegue dizer, ninguém, assim, você não sabe me dizer, ninguém sabe dizer
quantos negros advogados existem. Você consegue dizer quantos advogados existem formados, quantos advogados mestrados existem, com mestrado, né, com advogados com doutorado existem, mas você não consegue me dizer quantos dessas pessoas são negras ou pardas. Você não consegue dizer porque não tem esse censo. E aí tem alguns projetos que incentivam as empresas privadas a fazer esse censo para mostrar, né, para ela mesma descobrir dentro do mercado interno dela o quão desigual é o mercado interno dela, né? É o cliente interno dela, digamos assim, né? Da própria empresa. E aí, dali, a partir do momento que ela entende que está realmente desigual, que não tem uma diversidade dentro daquele corpo de funcionários, ela precisa entender o porquê aquilo, né? Se realmente foi um acaso estrutural, né, foi seguindo a onda de tudo, ou se realmente existem alguns vieses ali, racistas, gordofóbicos, LGBTQIA+, que fazem com que a empresa, tem muita empresa no Brasil que é familiar, e aí isso dificulta, não é uma desculpa, porque tem diversas outras empresas que não é familiar e que também não é diverso, né? Mas, assim, o fato de serem empresas familiares, a maioria das empresas no Brasil, isso dificulta um pouco, porque você tem que mudar a cultura dos donos da empresa, que, no geral, são pessoas racistas, porque entra no começo da conversa. São pessoas racistas porque elas nasceram num outro mundo racista, onde, enfim, aquilo ali era uma estrutura natural e até bem vista, né? Então, assim... você conseguir mudar a cabeça daqueles donos e etc., se eles forem donos mais velhos e tudo mais, é mais difícil. Então, assim, tudo isso, a partir de um censo, você consegue analisar melhor e tomar alguma providência, né? Mas como não existem esses censos, aí entram alguns questionamentos que eu faço, algumas lives que eu faço com esses questionamentos, né? Por exemplo, eu fiz com o Carlos sobre o esporte, onde eu questiono o racismo no esporte, porque muita gente olha para o esporte e acha que o esporte é um lugar diverso, só que não. O esporte é um lugar muito racista e recortado. O lugar do negro dentro do esporte é dentro do atletismo e do futebol, e só no que se refere ao atleta, né? O que é como se fosse um operacional daquela máquina, né? Tipo assim, o atleta, ele nada mais por mais que ele ganhe muito dinheiro, ele não é um lugar gerencial. Ele pode ser considerado um gênio, mas assim, repare que vou para o futebol, que é uma coisa mais comum, geralmente quem evolui do futebol de jogador, né, para um técnico, para uma área mais gerencial, são jogadores brancos e que não jogavam bem. O que é insano na minha cabeça, porque esse jogador era muito bom, era um gênio. E ele não evoluiu para um técnico, ele não evoluiu para uma área mais gerencial de um comitê olímpico, de um comitê de futebol, de uma CBF, enfim. Tem alguma coisa estranha ali, né? Por que ele não chegou nesses patamares toda hora? Trava, porque agora hoje é o meu, mas tá indo. Mas é isso, entendeu? Eu discuto muito isso em algumas lives, e, enfim, também no próprio Instagram do Lista, né? Sobre esse posicionamento do mercado. Para o consumidor ir para o mercado começar a se atentar ao que não está certo, né? Ao que não condiz com a realidade atual, entendeu? O mundo é um mundo diverso, as pessoas que consomem são diversas, elas querem se sentir representadas, elas não querem se sentir representadas só no marketing, não é só o que passa para o consumidor, elas querem entender que né, assim, elas podem atuar dentro daquelas empresas enfim, isso é um movimento para mim natural. Voltando para o Lista, eu comecei a fazer esse banco de dados, comecei a perceber que não tinham, não sei se eu tô travando ou você tá travando? Sou eu, né? Conseguiu me ouvir? Tá de boa? Eu não sei se sou eu
Não, então tá. E aí, enfim, no Lista eu comecei a pesquisar sobre essas questões do censo e percebi que não tinha. E também eu comecei a entrar dentro das leis que protegem as pessoas negras, porque o meu recorte é de profissão para pessoas negras, né? Empregos para pessoas negras, não tem os outros recortes, não é uma diversidade completa, digamos assim, tem um recorte racial, né? Recorte para pessoas negras, porém não tem Sim. recorte de profissão. A ideia é que se eu tiver vaga, se eu me coligar né? Se eu tiver parcerias com algumas empresas, essas empresas me repassam vagas e eu passo profissionais para essa pessoa, minimamente, para ela fazer essas seleções. Essa é a ideia do projeto, para que as empresas sejam sempre alimentadas de profissionais negros, porque muitas vezes elas dizem que não contratam porque não conhecem, porque não tem, né? Porque não consegue abrir um LinkedIn, que no LinkedIn tem 300 milhões de pessoas negras. Mas, enfim, muitas vezes tem esse discurso. E aí também é uma questão de conscientizar a empresa, de entender por que aqueles funcionários negros que ela tem na empresa não evoluem, né? Tipo assim, porque muitas vezes eles são considerados excelentes, né? São maravilhosos, é uma assistente maravilhosa, incrível, mas ela nunca deixou de ser uma assistente. Aí você nunca vai demitir ela, porque ela é uma assistente maravilhosa, mas você nunca vai subir ela de cargo. Entendeu? Por quê? O que acontece ali nesse meio do caminho que a pessoa não é promovida, né? Enfim, são esses questionamentos que eu trago no Lista, e a ideia do projeto é ter esse banco de dados de profissionais negros das mais diversas competências, e que essas pessoas, e que empresas e parcerias que eu faço também com outros projetos similares, que tem essa proposta também de colocar pessoas negras no mercado de trabalho. Então, a gente troca vagas e profissionais e tal, se as pessoas tiverem vagas, né? Se esses outros projetos tiverem vagas e não tiverem os profissionais, a gente se repassa essas vagas, e também a gente indica os profissionais que a gente tem. Basicamente isso. E um lugar também, né, no grupo que eu tenho no WhatsApp, é um lugar onde as pessoas negras elas podem trocar informações, figurinhas, até indicações mesmo. Assim, muitas vezes você precisa, sei lá, não é exatamente um emprego, mas você quer um advogado negro para te defender em alguma coisa, enfim, fazer uma coisa específica. Você quer um médico negro, sei lá, você quer. Tem a questão do Black Money também, que, enfim, são várias questões a serem abordadas, mas quando você vai Sim. tomando essa consciência também, você vai começando a se importar mais para aonde você coloca o seu dinheiro, né? E aí vem essa questão do Black Money. Então, muita gente, principalmente está lá no grupo, tem essa preocupação de não só se fortalecer indicando vagas e profissionalmente, mas também usando profissionais e empreendedores ou profissionais liberais negros, para que essas pessoas também se fortaleçam. Enfim, essa é a ideia do projeto. Me conectar o máximo possível com pessoas de diversos lugares e áreas, e colocar essas pessoas, tipo assim, em lugares de liderança, em lugares gerenciais, no mercado de trabalho, para quem está fora do mercado. E é isso. Então, para quem não conhece, gente, já viu aí, eu vou colocar no chat aqui de novo, só para não passar batido. Você que assistiu depois, que você que está aí desde o começo, espalha esse arroba aí que, dependente do tempo de nascimento que tem, eu penso que a gente precisa olhar não o tempo, mas em si, o alvo, né, o objetivo que é feito, e isso nasceu, é como o primeiro dia de trabalho numa empresa. E aí, geralmente, a gente estuda o quê? Que você não vai pegar as manhas ainda, você é inexperiente, aquela coisa toda. Aí alguém, até o teu instrutor, alguém pergunta assim: e aí, você acha que está preparado para isso? Você fala: rapaz, acabei de ser contratado, eu vou vir com gasto total. Ou seja, eu não preciso ter um mês de empresa, um ano de empresa para poder trabalhar num pique. Você tem esse propósito de fazer esse potencial desenvolver,
E, alô, empresas do LinkedIn, toma vergonha na cara, para de falar besteira nas timelines aí, vamos contratar aqui. Gente, não é possível no país, como você falou, que a gente brinca aí, entre 54%. 54, 53, 57, meu camarada, é mais que 50%. Se fosse 1%, por que você. Ah, eu não recebo vagas, você não recebe vagas? Tá de sacanagem. Ô Zuckerberg, quantas pessoas negras tem na tua equipe? Fica a dica aí Não, pra eu não. Não, então. Mas eu tenho uma coisa para falar. O Facebook, a Google, o Google, sei lá, a Google, não sei. O Facebook, o Google e a L'Oréal são empresas que eu sei, porque eles são parceiros de alguns parceiros meus, que têm essa preocupação de ter um quadro de funcionários mais diverso e tentam colocar isso mais em prática e tal. De fato, eles têm essa preocupação. Eles não. Existem outras empresas que. A maioria, na verdade, mas existem algumas empresas que elas já começam. Eu li no LinkedIn que a. Ai, meu Deus, qual era o nome da empresa? Era de cimento. Ai, esqueci o nome, esqueci o nome agora, mas enfim. Eu li no LinkedIn que tem uma empresa que começou a se preocupar com isso também. Enfim, tem uma matéria lá no LinkedIn, eu li ontem, mas estava muito tarde. Mas depois eu posso tentar botar aqui vou vir botar um comentário aqui na live. Mas é isso, assim, algumas empresas têm, mas assim, é uma coisa que vai acontecer, que as pessoas vão cobrar. Que as pessoas vão se formar, os filhos das pessoas negras que já vieram de um outro lugar, né? Eles vão estar ali, eles vão cobrar. Cadê sabe? Cadê o meu lugar no mundo, no mundo profissional, no mercado? E eles não cobram, né? Eles cancelam. E aí entra numa coisa que eu postei recentemente, mas que eu vou reforçar e ficar sempre postando. É assim, quem dita o comportamento das empresas é o consumidor. Tipo assim, se você sabe que uma empresa não está agindo de maneira correta, você pode cancelar essa empresa, você pode denunciar essa empresa, você pode marcar essa, você pode, tipo assim, na ouvidoria, ligar para a ouvidoria efetiva da empresa, né, fazer alguma reclamação, ou você pode vir na internet e expor o problema que você passou, e isso nenhuma empresa quer passar. Né? Nenhuma empresa quer ser cancelada, nenhuma empresa quer ser vinculada a uma imagem negativa. Então, assim, se a gente cobrar, se a gente começar a falar agora, eu só compro de lugar que consome sustentável, que não é que se importa com a luta antirracista, porque não é só a empresa não achar que não é racista, ela tem que se preocupar com a luta antirracista. Então, assim, as empresas, de uma maneira geral, elas têm a obrigação de se posicionar de maneira positiva, afirmativa, né? A tal do posicionamento afirmativo que muita gente está falando. Então, assim, se as empresas que você consome de tudo na vida, isso vale até para o mundo político, né? Se as empresas que você consome não têm posicionamento afirmativo, você pode tomar uma providência, você pode cobrar aquela empresa, né? Não necessariamente você precisa cancelar ela, mas se você começar a cobrar ela pode mudar a postura dela. E aí você não precisa chegar a um extremo de parar de comprar aquilo ali. Mas, por outro lado, também, se forem casos muito extremos, você como consumidor, pode tranquilamente cancelar aquela empresa. É parte muito de nós também. Existem, claro, que poderiam existir leis, quer dizer, já existem, na verdade, né? Muitas leis que amparam as pessoas negras por conta do Estatuto da Equidade Racial, e eu sugiro que todos procurem na internet, coloquem na internet o Estatuto da Equidade Racial, que foi aprovado no dia 20 de julho de 2010, em que tem um conjunto de leis que amparam completamente as pessoas negras e, enfim, são leis que estão ali, é um conjunto de leis, não é projeto de lei, não é nada, são leis que não são cumpridas. Assim, sinceramente, olhando, depois eu li algumas vezes esse estatuto e só as cotas são cumpridas de maneira efetiva. As outras coisas que deveriam ser cumpridas não são cumpridas da mesma forma.
só para pontuar com um complemento quando tu fala de futebol, a gente está aqui em 55, então eu vou fazer esse apontamento, aí você encerra para mim. Tá. Hoje no Brasil a gente tem, na elite do futebol, ou seja, a primeira divisão nacional, se eu não me engano, só o Roger Machado no Bahia. E no futebol mundial, se a gente pensar como última Copa do Mundo, por exemplo, em 2018, Aliou Cissé da seleção de Senegal, o único técnico negro, inclusive nas seleções, né, vindas da África, o único técnico negro das seleções da África que estavam, eram 5 seleções africanas, se não me engano, na Copa, e só ele era o técnico negro, e ele aborda essa questão que você falou de, e aí, falta de Não, oportunidade ou tem um negócio errado? o técnico do Bahia também sempre aborda essa questão. Sempre, Sempre fala. Sempre ele sempre se coloca, né? Sim. E assim, é isso, assim, a gente não vai deixar, tipo, é o que eu penso. O técnico do Bahia não vai deixar de se posicionar mais. Porque se ele conseguia se posicionar, né, num momento em que ele talvez não tivesse nem tanto apoio social, né, lá atrás, esse ano, assim, para frente, dos últimos anos para cá, a gente tem visto um movimento de apoio social muito forte, porque as pessoas viram que não deu certo. Um mundo racista só gera violência, desigualdade. Quem é que consegue, na minha opinião, dormir tranquilo, feliz, completo? Quem é que consegue ser completo sabendo que tem alguém passando fome, necessidade do lado da sua casa, sabe? Assim, num ambiente. Não dá, gente. Na minha cabeça, não deu certo. O mundo que eles construíram não deu certo. Então a gente vai ter que refazer de novo. Entendeu? Mais uma vez. E aí pode ser que tenham coisas a ajustar, mas assim, os pontos que a gente está colocando tem que ser levados em consideração. Mas vai acabar, né? 2 minutos. Mas é isso, assim, te agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho aqui do Lista. Também falar um pouco do meu ponto de vista. Sigam o Lista, né? Lista Negra. O conteúdo é muito como é que eu vou dizer? De mostrar mesmo as potências negras, né? De ressignificar a palavra lista negra para uma lista positiva de potências negras. Então, vão ter personalidades negras importantes, mas também vão ter pessoas anônimas, mas que são tão importantes quanto, que, enfim, eu acho que as pessoas negras, elas por si só, elas já são sobreviventes, guerreiras, são pessoas, como eu vou dizer, poderosas, porque elas chegaram até aqui, entendeu? Estamos vivos, estamos dentro do mercado de trabalho, nos formamos, enfim, a gente lutou pelos nossos ideais, os nossos ancestrais foram lutando pelos nossos ideais, e a gente está aqui, a gente não vai voltar. Então, isso precisa ter mais visibilidade, né? Mas é isso. Então, gratidão também. E até a próxima. Pessoal que está aí, gente, segundinhos finais, sigam, curtam, compartilhem, façam muita fofoca, enviem para todo mundo para que esse conteúdo possa ser consumido. Espalhe esse trabalho dela com muita força, porque mais do que necessário é essencial. E espero vocês na próxima semana, próxima terça-feira, com o Café com Autoestima, que tem gente muito forte vindo aí, tá? Esse papo antirracista vai ficar mais quente aí. E, Lista Negra, gratidão pela potência, tamo junto. Tchau, Tamo tchau. junto. Tchau, tchau.